Olá, terceiro ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Tem tempo, né, que a gente não se vê e eu tô morrendo de saudade. Eu espero que vocês estejam em casa. Eu tô aqui na minha casa, esse aqui é o meu quarto. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando e espero que tudo isso passe logo para que a gente possa voltar às nossas aulas ao normal, para que a gente possa se abraçar e tudo mais. Enfim, como a gente já havia combinado, algumas das nossas aulas vão ser por aqui agora. Eu vou gravar um vídeo da minha casa, vocês vão assistir daí. Eu vou passar algumas atividades, assim como eu já passei, eu espero que vocês estejam fazendo, porque eu vou olhar tudo. E é isso. Então, na nossa aula de hoje, que agora é essa nossa aula, eu vou falar um pouquinho do nosso conteúdo de português. Quem lembra o que a gente estudou na nossa última aula de português? Deixar vocês lembrarem. Bom, acertou quem falou sinais de pontuação. Lembra que a gente fez as plaquinhas, que vocês escreveram os nomes? Ela deve estar guardadinha lá na nossa sala e quando a gente voltar para as nossas aulas, ela vai continuar lá. Então, os sinais de pontuação que nós aprendemos foram 5. Vocês lembram? Tem o ponto final, tem o ponto de exclamação, tem o ponto de interrogação, os 2 pontos e o travessão. Nós aprendemos o significado de cada uma delas. A gente até anotou no caderno. Para quem não tinha o livro, eu pedi que anotasse no caderno para que serve cada sinal de pontuação. E para quem já tinha o livro, a gente completou. Aqui tinha uma parte que fala o significado de cada uma. Por exemplo, para que a gente usa o ponto final? Para colocar, o nome mesmo já fala. Ponto final eu uso no final de uma frase. O ponto de interrogação eu utilizo sempre que eu vou fazer uma pergunta. Por exemplo, quantos anos você tem? Eu vou usar o sinal de interrogação, que é aquele assim. O ponto de exclamação eu uso quando eu vou exclamar alguma coisa, ou seja, afirmar. E ele pode ser utilizado para expressar emoções, sentimentos. Já os 2 pontos, eles introduzem a fala de um personagem e o travessão indicam o início da fala de um personagem. Tudo isso tem no caderno de vocês, tudo isso tem no livro. Eu tô falando só pra gente relembrar bem rapidinho mesmo, tá? E a atividade que eu quero que vocês façam, que era pra gente fazer na sala, mas não dá, é essa atividade aqui, que tem uma fábula da cigarra e das formigas. É uma atividade muito simples, muito tranquila, que no meu livro ela fica na página 21. Só que tem um probleminha, porque eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu comentei uma vez que o meu livro ele é um pouquinho diferente do de vocês, porque não são todas as páginas exatamente iguais, mas eu sei que essa atividade tem no livro de vocês. Então, no meu livro, fica na página 21. Pode ser que no de vocês seja um pouquinho mais para frente ou um pouquinho mais para trás, mas a atividade é essa daqui. Tem uma fábula, aqui em cima tem todos os sinais que nós já estudamos, o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 2 pontos e travessão. A atividade é a seguinte, tem uma fábula da cigarra e das formigas, talvez vocês já tenham ouvido falar, e existem uns quadradinhos que vocês vão completar com qual sinal eu utilizo. Por exemplo, a fábula começa assim. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Terminei uma frase. Lembra que nós estudamos que a frase é uma junção de palavras? Quando eu termino uma frase, qual ponto que eu utilizo? Ponto de exclamação, ponto final, ponto de interrogação. Aí vocês, se tiverem dúvida, vão olhar no caderno, vão olhar no livro de novo, para que serve cada um deles e vão preencher. Vão preencher toda a fábula com os sinais de pontuação. Essa seria a tarefa que nós faríamos em sala. E para casa, tarefa de casa, eu passei uma atividade que a tia Flavineia vai anexar no portal, que ela é o seguinte, ela pede
ela pede o seguinte comando: escreva um diário contando como tem sido a sua quarentena. Lembre-se de usar os sinais de pontuação. Vocês vão falar, vocês podem me perguntar o que é a quarentena, mas eu acredito que vocês já saibam. Eu até separei aqui o significado para colocar para vocês. Quarentena é um tipo de reclusão aplicado a determinado grupo de pessoas que estão sadias, mas podem ter sido contaminadas pelo agente. Editor, corta isso daí, por favor, tá? Se ajeita isso daí. Mas, vou ler de novo. Quarentena é um tipo de reclusão aplicado a determinado grupo de pessoas que estão sadias, mas podem ter sido contaminadas pelo agente causador de alguma doença, a fim de evitar que ela se espalhe. Então, é exatamente o que a gente está vivendo. Quarentena é esse período que a gente fica isolado, mesmo que a gente esteja sadio, que a gente fica isolado a fim, ou seja, com a intenção de que a doença não se propague, que a fim de evitar que outras pessoas fiquem doentes. Então, por isso que é tão importante esse período que a gente tem passado em casa. E nesse diário, que é a atividade de vocês para casa, vocês vão escrever como tem sido a quarentena de vocês. Nós já escrevemos um diário antes, então vocês já sabem como funciona. E eu quero que vocês lembrem de usar os sinais de pontuação, seja ele vírgula, seja ele ponto final, ponto de exclamação, tá? Mas usem os sinais de pontuação. E eu quero que vocês caprichem muito, porque essa produção textual de vocês vai vir para mim e eu vou ler depois. Então, não quero que vocês escrevam, por exemplo, eu tô só dormindo, só comendo. Não, caprichem. Escrevam como tem sido o dia a dia de vocês, o que é que mudou na vida de vocês, como tem sido. Podem escrever também o que vocês têm feito, do que vocês têm brincado, como está a convivência na sua família, se os pais de vocês estão trabalhando. Então, caprichem, tá bom? Confio em vocês, espero que vocês façam uma ótima atividade e vamos rezar para que tudo isso passe logo e que tudo isso volte ao normal, tá bom? Um beijo, a gente se vê em breve, se cuidem, lavem as mãos e fiquem em casa. Beijo!